Aguardemos em comunhão a revelação da bendita palavra de Deus. Deus seja louvado. Deus te dá, querido. Entregue. Irmão José. Queridos irmãos, vamos ler a palavra que veio avante, que está escrita na carta apostólica de Paulo aos irmãos de Roma, Romanos. Capítulo 6, meia dúzia. Romanos, capítulo 6. Se acharam todos, vamos ler então com a ajuda de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade,
Mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Cantamos agora, irmãos, e declaramos: se os homens aos seus filhos boas coisas sabem oferecer, é que todo pai gosta de oferecer coisa melhor para o filho. Muito mais o Pai bendito aos que pedem pode dar. É o que Deus faz conosco, irmãos, quando nós nos achegamos a Ele, porque a primeira obra que Ele fez foi nos trazer ao caminho santo, esclarecendo-nos a necessidade de virmos ao Senhor para que pudéssemos ser libertos do domínio do pecado que dominava a vida de todos e cuja condição levava à morte. O pecado leva a pessoa à morte. De modo que o Senhor nos libertou deste poder e trouxe-nos a esta bendita graça. E fomos libertos então desse poder maligno, que era do pecado, que leva o ser humano cada vez mais longe de Deus. É só observar o mundo como está. Não é necessário ser cheio de luz, de conhecimento, para perceber que o mundo caminha em velocidade alta para a sua própria destruição. Não só fisicamente, mas em todos os aspectos. O mundo está sendo destruído pelo ser humano e o ser humano por causa do pecado que nele habita. A graça de Jesus Cristo, que é o favor feito por Deus, sem mérito, ninguém merece graça. Graça quer dizer o favor sem merecimentos. É o que Deus fez conosco. Nos tirou desse lugar onde estávamos destinados à morte, que não era a morte do corpo só, era a morte espiritual para estar eternamente distante, ausente de Deus. Esse é o maior mal que o homem pode sofrer. Esse era o destino do pecador, o nosso. E Deus trouxe-nos a esta graça. Quando cremos no Senhor Jesus e fomos batizados, estes pecados antigos foram perdoados, apagados, toda a culpa desfeita e passada
a nosso Senhor Jesus Cristo, que levou consigo na cruz do Calvário e foi condenado e pagou a nossa dívida, que jamais dinheiro se pagaria. De modo que agora, na graça, irmãos, libertados do pecado, nós não podemos mais voltar a permanecer nele, ou sob efeito dele, ou executar coisas pecaminosas. Agora, os irmãos, vejam uma coisa: o nosso objetivo é salvação, é nos levar para a glória de Deus, que é o destino final que nos é proposto. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos das bênçãos de Deus, primeiramente espiritual, que é o que o Senhor está fazendo agora, e depois também na nossa vida terrena. Quem é que não quer ser bendito de Deus? Não quer ser abençoado nos seus feitos, abençoado no seu trabalho, na sua vida familiar, conjugal? Quem que não quer? Todo mundo quer. Todo mundo quer o que é bom. O mal ninguém quer. Porque o mal, querendo ou não, ele vem. O bem não, tem que buscar. Então todo mundo quer o bem, todo mundo quer ser abençoado, ajudado, quer que onde puser a mão haja progresso, e assim por diante. Essa é a vida terrena e a expectativa do ser humano. E espera isso de Deus. Quando a gente diz, irmão, Deus te abençoe, a primeira reação do abençoado é de que a bênção de Deus estará sobre a sua cabeça. O que fizer vai dar certo, tudo de bom acontecerá, nenhum mal lhe sucederá. E a palavra mesmo diz isto. Só que há uma condição para isto. As bênçãos de Deus estão consignadas à nossa permanência longe do pecado, ou seja, na graça do Senhor, para que ela abunde, para que ela cresça. Então, para que o favor de Deus, que é a graça sem mérito, cresça em nós com abundância, bastante, então tem que estar longe do pecado. Entendido isso, irmãos? É essa a condição. Agora vamos falar então, já que os pecados foram perdoados, o que é que nos faz agora tropeçar e errar outra vez, caindo no pecado? É uma coisinha chamada concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É anseio exagerado pelos prazeres sensuais, aquilo que o corpo sente, que é a incontinência, ou seja, a falta de resistência em se conter para fazer coisas que não são boas, como as coisas do pecado. Não vamos citar aqui porque são muitas. E quando a pessoa, movida pela concupiscência, não resiste, porque é uma vontade que dá de fazer isto, fazer aquilo, e assim por diante, de coisas más que são pecados. Então essa concupiscência vem na pessoa e inspira a pessoa de tal forma que ela tem que fazer aquilo, enquanto não fizer não sossega. É um ardente desejo pelas coisas carnais da vida, não só sexualmente falando, porque muitos pensam só isso, não é só isso, mas coisas que danificam as virtudes de Deus. E a concupiscência provoca na pessoa a vontade de fazer aquilo que não é. É exatamente a vontade que deu em Eva. Quando a serpente falou com ela, ela falou, não, Deus falou que nós podemos comer de tudo menos do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque o dia que nós comemos certamente morreremos. Aí a concupiscência, que parte do maligno, nasceu na Eva, a vontade de comer, porque viu porque o diabo falou assim, olha, se você comer, não é que você vai morrer, você vai ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Pronto, nasceu concupiscência no coração da Eva. Aí deu vontade de comer, porque achou que era boa, comeu e passou para o seu marido.
Ambos pecaram e até hoje o ser humano está debaixo desse pecado. Nunca ninguém pôde libertar o homem desse pecado original, que o afastou da presença de Deus. Só Jesus Cristo, que então assumiu consigo esta culpa, levou a cruz do Calvário, pagou pela morte e pelo sofrimento, resgatou então esta culpa que estava sobre o ser humano e ficou com ele. Então agora nós, crendo no Senhor Jesus, não somos mais culpados, mas essa concupiscência que vem do maligno continua até hoje. Vontade de fazer o que desagrada a Deus. E é daí que nasce o pecado, uma coisinha tão simples. O desejo de ir num lugar que Deus não se agrada, de cumprir alguma coisa que não agrada a Deus, ou no corpo, ou no negócio, ou em alguma coisa que é contra a vontade de Deus. Mas o desejo é forte, a tentação é forte, aí vem a vontade. E a pessoa não resiste, porque está enfraquecida, e na fraqueza o diabo vence a pessoa e faz ela cumprir a concupiscência que está manifestando em seu coração. Cumprindo a concupiscência, nasceu o pecado. E por que Deus manda esta palavra? Porque é exatamente este sistema que agora falamos que impede da pessoa ser abençoada na graça. Impede da graça de Deus. Graça, irmãos, é favor. Impede o Senhor de usar de misericórdia com a gente. Porque nós estamos agora vencidos pelo pecado. E o pecado não deixa, o pecado isola. É a mesma coisa, irmãos, de um fio que tem uma corrente elétrica que passa para mover um equipamento qualquer elétrico ou eletrônico, mas vem alguém ali e põe um isolante qualquer. Está tudo certinho, mas a coisa não funciona mais. Por quê? Porque foi posta aqui uma fita, um material isolante, e a corrente não passa mais, então não vira mais, não acende mais, não funciona mais. Deu para entender isso, irmãos? Como é fácil de desligar-se diante de Deus. A concupiscência existe em só o louco. Louco não sente isso porque não tem memória, ou seja, a memória dele está desregulada, ele não sente. Mas quem tem boa noção, boa memória, bom siso, bom juízo, a pessoa sabe o que é bom e o que é mal. O que é mal, dá vontade de fazer? Já entenda, é concupiscência, é ardente desejo de fazer coisa que não deve fazer. Então por que Deus manda a palavra? Só para falar que existe isso? Não. Ele manda a palavra para dizer que quem deixa este mal cumprir na sua vida se isola da graça, não tem mais graça perante Deus. O Senhor não se interessa mais. Por quê? Porque Ele se apartou de mim. As minhas virtudes que ia na pessoa não vão mais, porque ela colocou ali entre eu e o seu coração um isolante. Então está desligado, não tem bênção. Agora a gente vê uma casa como essa cheia de irmandade. Nesta hora, por este mundo afora, milhares de pessoas estão ouvindo esta palavra. Louvado seja Deus. Agora, será que estão todos devidamente conectados, ligados à corrente que Deus envia pela virtude da palavra, que pega alguns aqui, não seria todos? Será que passa em todos? Todos recebem porque não tem nada isolando? Porque a concupiscência não foi cumprida e o pecado não apareceu, então recebe a bênção da palavra. Qual é a bênção da palavra? Mas alguém diz, mas esta palavra não é palavra de bênção. Não existe maior bênção do que a palavra que nos liberta do pecado. Não há dinheiro que pague. Por isso que Paulo disse, nós vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, irmãos. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos viver outra vez nele? Os irmãos não sabem que todos quantos nós
fomos batizados em Jesus Cristo, nós fomos batizados na sua morte, morremos para o mundo, para o pecado, e passamos a ser vivos para Deus, e nós fomos sepultados, irmãos. Irmãos, quem vê sepultar um defunto, tem asco, tem horror, não quer nem ver. Tem gente que não tem coragem na hora do enterro, chega na boca do buraco, fica olhando. Tem alguns que tem coragem de olhar, ver qual é o fim do morto. Tadinho, vai ficar aí debaixo da terra, a terra vai comer. A gente não tem uma coisa ruim, não quer ver? Sabe que nós já fomos sepultados? Mandade sabia? Fomos sepultados, jogados no buraco. Mas não o nosso corpo, o nosso ser pecaminoso, esse morreu. E como Jesus ressuscitou, nós também saímos de lá. Agora somos homens e mulheres de Deus, libertos do poder do pecado e da morte. E a morte não deve mais ter poder e domínio sobre nós, a não ser que a gente deixe a concupiscência se cumprir e vamos fazer o que não agrada a Deus. Aí nós estamos outra vez querendo morrer para depois ser sepultado, mas uma vez Cristo morreu e foi sepultado, não tem duas não, irmãos. E por que Deus está mandando a palavra assim? Porque Ele quer derramar as suas bênçãos sobre o povo que espera. O povo cobra do Senhor em toda oração. Senhor, Tu não prometeste para mim que ia me abençoar? Tu não prometeste na palavra que ia me fazer isso, que ia me fazer aquilo, que ia me dar aquilo outro? Eu ouvi a palavra e criei. E agora não acontece? Aí o Senhor te responde, mas você também não assumiu um compromisso de se apartar da concupiscência da carne e não cair no pecado? Você não assumiu também? Essa é a condição. A minha promessa ainda está de pé. O que eu falei ainda está valendo. Desde que você se aparte do pecado. Bendito seja o Senhor. Mas quem é que não peca? Quem que não cai? João mesmo escreveu. Mas a recomendação da palavra para nós, irmãos, escrita pelo apóstolo João no capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu escrevo para vocês não pecarem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, que está ao Pai, Ele intercede por nós. Porque tem muita gente que ouvindo a palavra agora ficou com medo. Então eu não vou ser abençoado por Deus nunca. Como não? Você já está sendo abençoado por estar aqui ouvindo. E agora Ele vai te dar então um recurso para você fazer esta bênção não sair da sua cabeça. Disse Jesus, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Então, irmão, nós já estamos limpos. Agora, se nós alcançarmos o conhecimento como o Senhor está mandando hoje, nós vamos nos apartar do pecado. Porque a forma do pecado acontecer em nós, irmãos, é que, agora que vem um detalhe importante para nós, que a concupiscência que nasce na carne, que é o ardente desejo de fazer as coisas, ela pode ocorrer em nós, quando nós potencializamos, nós aumentamos a força dela em nós. De que jeito que a gente aumenta a força da concupiscência em nós? É cultivando o que desagrada a Deus. Muita coisa faz com que a concupiscência ela se potencializa na gente. O ódio, a inveja, a vingança, a traição e todos os atos corporais que não agradam a Deus. Vai fazendo aquilo que Deus não gosta. Você está aumentando, ou pensando, meditando naquilo, você está engordando a concupiscência. Até que chega uma hora que você, mesmo cometendo atos indecorosos e imorais, você distancia-se de Deus e fica sozinho, corta-se a comunicação. Os irmãos, tenham paciência com essa palavra, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, podem crer que se
Se nós não tivermos mais palavra que nos instrua, que nos abra nossa mente, que nos faça compreender com sabedoria de onde vem o pecado e por que ele acontece, a gente vai se separando de Deus. Enche uma igreja de povo. Quando vem a palavra de bênção, é uma alegria sem fim, gente que pula, grita e faz de tudo. Há lugares que não se comportam de tanta alegria pela bênção, mas quando o Senhor fala que, olha, a bênção, tem um pequeno detalhe, está dependendo da tua ligação com Deus, cuja ligação é afastar-se do pecado e da concupiscência. Quando fala nisso, a pessoa fala, meu Deus, acho que eu não vou conseguir nunca, porque eu sou cheio de desobediência, cheio de imperfeição. Mas o Senhor já te deu agora há pouco um recurso. Procura um advogado. Vá aos pés do Senhor. Senhor Jesus, intercede por mim. Eu não quero pecar, não quero errar, mas a concupiscência é forte e eu erro, e eu não quero ficar longe de ti. Então eu preciso de reconhecer. Dai para mim, Senhor, a condição de eu reconhecer o meu erro, me humilhar e ser perdoado por Deus. Faça isto, volta outra vez a ligação e você passa a funcionar nesta bendita obra. Por isso que não pode deixar de ouvir a palavra, irmãos. Tem gente que fala, não, eu nem preciso congregar mais, porque agora tem os cultos online. Como é que eles falam? Eu assisto o culto online, então já está bom demais para mim. É porque você não está tendo contato de Deus. E você, como está longe, para você qualquer coisa está bem. Mas você obedece à concupiscência toda hora. Você alimenta ela com coisa que você assiste, coisa que você vê, leituras que não são próprias para um cristão, dedicação olhando coisas que provocam malícia, e você se alimenta daquilo. Você não fica um dia sem assistir coisas que te contaminam, e no entanto você acha que está tudo bem, mas não está bem não. Desse jeito você está longe do Senhor. Você não percebe que cada vez mais você está oxidando os teus contatos com Deus, impedindo que a corrente, ou seja, a virtude de Deus que vem, ela te tome, te limpe, te purifique, te lave. Você impede, ela não te lava. Mas aqui ouvindo esta palavra, mesmo os que estão aqui de forma presencial, se alguém percebe, Senhor, mas eu tenho muito defeito, eu tenho muita imperfeição, mas você quer voltar a ser limpo, purificado, aqui está a receita desta manhã. Glória ao nome do Senhor. Esta é uma grande bênção. O que adianta se você for um homem ou uma mulher saudável, financeiramente bem, família boa, grandes expectativas neste mundo, passeios para vários lugares do mundo, conhecer este mundo belo, as 7 maravilhas do mundo eu quero conhecer. Eu vou aqui, vou ali, porque eu tenho recurso, não devo nada a ninguém, e Deus me ama, Deus gosta de mim, porque Ele me abençoa. Ilusão. Se você quer saber se o Senhor te abençoa, suporte esta pregação agora. Glória ao nome do Senhor. Porque esta aqui fere os teus princípios e mexe no lugar que você não gosta. Mas é aí que a palavra chega agora, porque o Senhor não quer te abençoar com as bênçãos terrenas só, Ele quer te abençoar com as bênçãos celestiais, porque daqui a pouco, com tudo que você tem, te dá um infarto, você cai, tudo acaba e fica para a viúva gozar depois. Mas se você receber a palavra agora, aquilo que Deus quer te dar nesta manhã, ninguém te tirará o direito da vida eterna. Mas isso dói para quem está longe, irmãos. Quem já foi, quem já era,
Quem já sentiu, quem já participou da glória de Deus, já sentiu o Espírito Santo funcionar dentro de si e uma alegria incomum que não se pode descrever e agora não tem mais. Veja que agora você não sente mais. Veja que agora você ora não sente mais nada. Virou uma prática comum. Você canta porque gosta de música, mas você não sente o efeito das palavras. Você ouve a palavra porque você aprendeu a conviver com gente crente. Então não tem onde eu vou congregar. Eu vou ficar fazendo o que em casa? Eu vou no culto hoje. Lá você vê os amigos, vê os teus conhecidos. Se é um sábado, por exemplo, é uma noite bonita. Depois do culto, vamos a um restaurante, vamos comer isto, vamos beber aquilo, gozar a nossa vida. E você chega em casa feliz, deita e dorme 5, 6 horas tranquilo. Não se lembra de que alguém pagou a tua dívida, levou sobre si a tua culpa, foi pendurado na cruz, sangrando, arrastando a cruz para ser nela pregado, foi pregado vivo, sentindo dores, levantado, cuspido, humilhado, mas amando. Não perdeu o amor por nós, não, e nem pelos seus algozes, porque uma hora da maior dor disse: Pai, perdoa estes porque não sabem nem o que estão fazendo. Ah, se eles soubessem, mas eles não sabem. Irmãos, que coisa maravilhosa que Deus quer fazer nesta manhã. Dá vontade de subir e abraçar as bênçãos que estão aí. Vocês querem bênção? A bênção está aí. Quer ser bendito de Deus, irmãos? Está pertinho de você. A irmã quer ser abençoada por Deus? Está pertinho de você. Lance agora as suas preocupações terrenas, os teus cuidados desta vida, os teus anseios, as tuas paixões, os prazeres que querem te arrastar. Joga isso para trás. Humilha-te aos pés do Senhor. Jejua, ora, clame, que Deus vai te abençoar. Ah, irmãos, como Deus é bom. E tem também como acontece o pecado, né? Porque a concupiscência da carne, ela sendo potencializada por aquilo que a gente procura, que a gente quer ver. Quer, por exemplo, ver um filme imundo, pecaminoso? Não é ele que vem na sua, você que vai buscar. É você que liga, você que procura onde que está o que te interessa, não é isso? Não é que a concupiscência está correndo atrás de você, é você que está correndo buscar onde que ela está. Eu quero ver, eu quero participar. E você cada vez mais longe de Deus, alimentando o pecado. Uma hora o pecado acontece. E dependendo do pecado, tem pecado que é como veneno mortal. Primeiro gole já mata. E tem pecado que deixa a pessoa numa UTI por muito tempo, destrói o estômago, estraga o intestino, mas a medicina vai, ajeita, a pessoa vive o resto da vida se arrastando, mas não morreu. Mas tem pecado que no primeiro gole, como disse, ele é mortal. E você fica buscando, fica tentando. Não é que a serpente está buscando você, onde você está te procurando. Você que está procurando, onde é que está a serpente aí? Que eu preciso conversar com ela. Glória ao nome do Senhor. O pecado hoje é tanto, irmãos, que não precisa o esforço do maligno se desgastar muito para arrastar a pessoa para o lado dele. Porque o homem por si só, pela sua tendência natural, busca onde está, vai procurar, vai localizar onde está para se divertir. Mas aqui está a palavra que salva nesta manhã. Então nós já vimos aqui, irmãos, as fontes que alimentam a concupiscência e fazem com que a carne se desdobre e caia na maldade. E a consequência é o distanciamento de Deus. Está aqui a palavra hoje. Tem gente que está dizendo por aí, agora, mas se eu pudesse, eu nem teria assistido. É claro que assistir também, a pessoa às vezes está deitada aí,
se divertindo com um cachorrinho ali do lado, uma coisinha qualquer, está lá ligado a uma televisão, algum negócio qualquer que ele está vendo o culto online. Eu estou assistindo o culto online, o inimigo está dando risada nela, da pessoa, a pessoa assistindo, está nada, está passando hora, está deixando o tempo passar. Bem-aventurado quem se é que existe isso por aí, por este mundo afora. Alguém que agora ouvindo esta palavra, não que seja num celularzinho pequeno, ruim de imagem, mas está olhando com temor, com reverência, a irmã com o véuzinho na cabeça, o servo de Deus, seu marido ali do lado, dando glória a Deus, sentindo o que alguns aqui não sentem, mas lá estão sentindo, porque tem fome e sede de justiça. Está cheio de assistente. Por onde viajamos por este mundo, irmãos? Irmãos que chegam para irmão, não deixa tirar o culto online. Não deixa, irmão, pelo amor de Deus. Mas por quê, irmão? Porque eu gosto de assistir. É difícil alguém falar, não, irmão, pelo amor de Deus, eu não tenho outro lugar para ir. Mas quando eu assisto o culto online, como já ouvi irmãos falando para mim, eu me preparo, me assento, minha esposa do meu lado, ficamos dois em comunhão. Nós ajoelhamos juntos e oramos. Ainda encontrei um irmão lá no Paraná que me disse, irmão, num culto online, eu estava em tanta comunhão que senti de chamar um hino. Levantei na hora de chamar o hino, eu chamei o hino e o irmão falou o hino lá e foi cantado. Dois casos assim. Um outro caso, irmãos, uma irmã que teve duas crianças gêmeas e uma delas ficou na UTI e ela então todo dia tinha que ir lá levar para mamar, para a criança mamar. Ela tinha muito leite nos seus seios e ela ia lá e era extraído o leite para a criancinha mamar. Mas quando saía, tinha umas mulheres que ficavam ali também na mesma situação, mas as mulheres viam aquela irmã que tinha muito leite, que era uma abundância, e elas ficaram com tanta inveja e sim, ciumadas, e falava, e a irmã clamando o Senhor quietinha ali, fazia o papel dela de mãe e ia embora, até que um dia teve alta a criança. Quando chega em casa, a outra que estava em casa, que o marido cuidava, estava bem. Ela trouxe essa que veio da UTI, que foi dar de mamar, os seios se empedraram e não saiu mais leite. Insistiram e não teve mais recurso. Procuram leite, outros que tem, a criança não se dava bem. E foi indo um dia no culto online, ela e o esposo se sentaram diante de um aparelho qualquer para assistir o culto, e em comunhão, dizendo, Senhor, com a criancinha no colo, Senhor, olha a minha situação, eu não tenho mais leite, empedrou e eu estou me sentindo mal, eu preciso, não tenho recursos, os leites que eu encontro aí não servem para minha criança, manda a palavra, Senhor, me liberta. Naquele instante, pela palavra pregada aqui nesta tribuna, o Senhor fez que explodiu e saiu leite dos dois seios dela na hora. É este Deus que continua operando, irmão. Glória ao nome do Senhor. Sejamos mais crentes, porque o fim vem e não demora. Bem-aventurado quem agora não se escandalizar. Porque uma vez o Senhor Jesus estava falando, irmãos, com veemência, com rigor, e as pessoas não gostaram muito, abaixaram a cabeça e um por um foram embora. E os discípulos, Senhor, abaixa um pouco aí porque não estão gostando, está indo todo mundo embora, muito forte. Falar, vocês não querem também? Mas um que tinha um pouquinho de comunhão disse, o quê? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui está a palavra de vida eterna nesta manhã, que se estende por este mundo afora, onde houver um pequenino do Senhor, que a concupiscência e o pecado estão em volta dele, tentando, seja liberto nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, e que a bênção prometida na vossa vida não seja suspensa, que se manifeste. Deus seja louvado.